Bem-vindos ao programa Ritos e Rituais. É o primeiro podcast que resolvemos fazer de um grupo que temos tanto de WhatsApp como um site onde falamos sobre maçonaria com pessoas de todo o Brasil, inclusive do mundo, quiçá de outros planetas. É importante saber que a opinião que a gente vai usar aqui não é a opinião de nenhum grande oriente, nenhuma grande loja. A gente não tem fala oficial da maçonaria. É um papo de irmãos, um papo de amigos, a gente vai discutir algumas coisas. Vou começar aqui pedindo para que os irmãos se apresentem. Hoje a gente tem aqui, por favor, irmão Clóvis. Olá, galera. Boa noite. Eu sou Clóvis Gregório, mestre maçom da Augusta e Respeitável Loja Simbólica União Barão do Pilar, jurisdicionado ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, confederado à Confederação Maçônica do Brasil. Que chique, né? Uma coisa, um nome extenso, um lugar bonito, conheço. Vamos agora conhecer o nosso irmão Corte Real. Olá, meu nome é Felipe Corte Real, sou mestre maçom da Brunel Lodge, número 7356, do Oriente de Bristol, no Reino Unido, filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra, e sou maçom aproximadamente não, mais de 5 anos já. Tá, eu falei, avisei que a gente é gente do mundo todo. Eu sou o Rogério Bittencourt de Miranda, mestre maçom do Grande Oriente do Brasil, né? Maçom também há mais de 5 anos, e hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto que está bombando essa semana. Todo mundo aí falando sobre o Dia Mundial da Maçonaria, né? E aí, mas um pouquinho antes disso, eu acho que vale a pena a gente ver o entendimento de cada um dos irmãos aqui sobre a maçonaria. O que seria a maçonaria para vocês? Clóvis. Tá. Só pra deixar frisado aí, eu não falei, né, que eu tenho mais de 5 anos, porque eu completo 5 anos em agosto desse ano, entendeu? Eu fiquei com vergonha, eu falei, então melhor não falar nada. Sem problema. Já tem 2 múmias ali, entendeu? Murrar. Então, vamos lá, o que é a maçonaria para mim? Primeiro, explicando para todo mundo, né, maçonaria é uma palavra portuguesada, né? Eu acredito que ela não tenha significado direto em nossa língua. Então, quando você fala assim, maçonaria, as pessoas não ligam. Liga no máximo a um grupo estranho de pessoas que se reúnem na calada da noite, entende? Assim, não é algo ligado a uma profissão, nem nada desse tipo, né? Porque foi uma palavra portuguesada, eu acho que talvez até mal aproveitada. Mas a maçonaria, para mim, ela é uma fraternidade, né? Mas quem estiver ouvindo, é lógico que a maioria, o público-alvo são para os maçons brasileiros, mas quem não é maçom e estiver ouvindo, a maçonaria, ela vem de uma palavra tanto francesa quanto inglesa, né? O irmão Corte Real aí ele pode explicar melhor. O masonry, né? Ou o maçonnerie, ela na verdade significa algo como se fosse uma cantaria, né? Algo relacionado à construção, à profissão, ao ofício da construção civil. Então os maçons, né, o significado da palavra maçonaria seriam pessoas que trabalham na construção de um edifício. Então seria como se fosse uma cantaria mesmo. Então a maçonaria hoje ela não faz mais edifícios de pedra, porque ela houve essa transformação. Hoje o edifício que nós estamos construindo aqui é social. Então a maçonaria para mim é isso daí. A busca incessante pela construção do edifício social, onde há espaço para todos, em um mundo onde as pessoas são mais, como é que podemos dizer, amorosas umas com as outras, né? Então a maçonaria para mim é isso daí. Eu creio que, assim como tu colocaste, Clóvis, é muito complicado explicar o que é a maçonaria sem falar da história da maçonaria, né? Mas para tentar ser um pouco mais conciso, vou colocar o meu entendimento do que é maçonaria. Eu acho que, na minha opinião, a maçonaria é uma prática que tem por objetivo o aprimoramento moral, intelectual e emocional. Então, ela é uma prática de caráter personalíssimo, ou seja, você tem que passar pela iniciação, você tem que fazer parte, né, para entender o que é a maçonaria, e também é a dogmática, né? Então,
é uma prática de cunho extremamente subjetivo. E sendo de cunho extremamente subjetivo, é impossível a gente explicar o que é maçonaria plenamente, sendo que o resultado dela é diferente para cada membro. Né? O Cagliostro falava isso, né? Não, Cagliostro não, Casanova falou isso, que o maior segredo da maçonaria era a transformação que ela provocava na vida de cada maçom. E eu acredito bastante nisso. Por isso que eu acho que a maçonaria, por não ter uma forma canônica, a gente tem algumas fórmulas básicas, né, do que é necessário para uma loja ser entendida como maçônica, mas a gente sabe que existem diversos grandes orientes, diversas grandes lojas, a questão da regularidade. Então, hoje em dia, até quando a gente pesquisa maçonaria, a gente sempre fala no plural, né? A gente fala de maçonarias. Então, eu falo de maçonaria no singular, eu sempre me refiro à prática, né? E não à fraternidade em si. Muito bom. Para mim, maçonaria tem muito a ver realmente com uma prática individual, uma busca individual, pautada em questões morais. Né? A gente percebe muitas lições morais nas lendas, nas histórias que se apresentam na maçonaria, e aí cada um vai construindo o seu edifício interno, entendendo aquilo que precisa para melhorar. É importante frisar que a maçonaria não está tirar ninguém do caminho ruim, daquilo que não segue. Né? A gente quer pegar pessoas já boas, né, e melhorá-las para que daí essa melhora da pessoa possa irradiar os outros em sua volta espontaneamente. Se eu vejo uma pessoa fazendo bem, serve como um exemplo para mim, e aí eu vou continuar seguindo esse bem, né, por assim dizer. Mais ou menos assim, para explicar aquele público que não é maçom, que por acaso venha ouvir também. Corte Real, vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, para contextualizar isso daí, né? Conforme eu expliquei que a maçonaria é uma palavra portuguesada, né? Eu gostaria de saber, cara, já que você está aí na Inglaterra, se alguém considera, por exemplo, Mason, né, sem botar o free na frente, alguém que trabalha ainda com construção é chamado de Mason, se eu procurar numa lista telefônica ou qualquer coisa assim, ou caiu em desuso? Só para matar a curiosidade aí já. A palavra masonry, com esse sentido de construção, ela é muito utilizada para falar de alvenaria estrutural. Né? Então você vai achar vários livros falando sobre structural masonry e esse tipo de coisa. A utilização da palavra não é uma utilização ampla, mas você vai encontrar ainda, principalmente em literatura especializada, você encontra muitas vezes a palavra masonry se referindo à construção, a técnicas de construção, ou até, muito eventualmente, a construtores. Não, eu falei mais no sentido assim popular. Por exemplo, daqui a pouco, quando meu filho tiver uns 6 anos, se eu falar para ele, o fulano que é pedreiro, ele vai entender que é um cara que trabalha com uma pedra, assim. Esse conhecimento, sem ser em livros técnicos, ele ainda é popular nesse sentido? Se fala o Mason... Como chama pedreiro por aí? Não, no dia a dia é construction worker ou alguma coisa assim. Entendi. Não se utiliza muito. Você pode achar às vezes, né? Então, assim, alguém que fale, não seria algo bizarro de se falar, mas seria uma linguagem muito rebuscada. Pelo menos assim, na minha vivência aqui. Né? Pode ser que alguma outra região utilize essa palavra, ou até nos Estados Unidos, que sabes que difere bastante, né? Sim. Então fica bem como a gente, né? Porque a gente também não chama ninguém de maçom. Eu vou contratar um maçom para fazer o reboco aqui de casa, né? Aqui a gente fala que vai contratar o pedreiro, né? Então fica bem nessa linha. Exato. E aí, lembrando, né, como eu falei lá no início, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp, a gente faz parte de outros diversos grupos de WhatsApp, e essa semana bombardearam a gente com vários memes, várias figuras, falando do Dia Internacional do Maçom, que seria no dia 22 de fevereiro, comemorado pelo que falaram, pelo que aparecia por lá, em todo o mundo. O que vocês acham disso? O irmão Photoshop trabalhou muito essa semana. Né? Nós temos um irmão que é especializado em Photoshop, né? Então, recebemos realmente de tudo qualquer canto, né? As felicitações pelo Dia Internacional do Maçom, porque nós temos o Dia Nacional também do Maçom, né? Já é no dia 20 de agosto, e das mais variadas formas, né? Essa semana eu acho que a notícia que se destacou aí foi a do Quênio,
né, dizendo que não há Dia Internacional do Maçom. E você mesmo, Felipe, como é que é isso daí? Como é que ocorre aí? Pois é, eu comecei a perceber isso também nos grupos, não só de WhatsApp, mas do Facebook, de irmãos brasileiros e portugueses postando, né, que seria o Dia Internacional do Maçom e tal, e que era uma data internacional, porque foi acordada numa reunião dos grão-mestres nos Estados Unidos, tal, tudo muito solto, né? E eu realmente não... quando há efemérides assim, eu não dou muita importância, mas achei interessante também e fui atrás e achei muito estranho que realmente não havia nada publicado, primeiro em nenhuma grande loja dos Estados Unidos, que seria onde a reunião teria ocorrido. Teria ocorrido não, a reunião de fato ocorreu. A questão é o que ocorreu na reunião, que para mim ainda é o grande segredo que eu estou tentando conseguir a ata dessa reunião, né? Eu acho que todos nós aqui, né, ou quem tem um pouquinho mais de curiosidade, tentou conseguir ata aí de reunião, mesmo porque citam um documento, né? Então, se citam, tem que haver um documento. E você, Rogério, qual foi a sua experiência aí nessa procura, nessa busca? Eu procurei em tudo quanto é canto pela internet, não achei nada sobre essa reunião, a não ser o que estava colocado em alguns sites, mas documentada, a ata, foto, alguma site na internet falando sobre isso, nada disso foi encontrado. O que eu encontrei, né, foi o boletim do GOB, né, do Grande Oriente do Brasil, que fala da criação desse dia dentro do Grande Oriente do Brasil, né, e citando essa reunião que teria acontecido, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, encontro das grandes lojas, e que um irmão da grande loja de Portugal teria dado a sugestão de criar esse Dia Internacional do Maçom. Mas nada além disso. O que eu acho fabuloso é o conjunto de elementos que está na história, porque é uma reunião anual dos grão-mestres das grandes lojas da América do Norte. E nessa reunião a gente sabe que vão observadores, né, e tudo mais, normal, e levanta um grão-mestre de Portugal ou seja, propõe que seja criado um dia internacional homenageando George Washington e ninguém institui esse dia oficialmente, só o GOB. Então o conjunto de elementos na história toda eu acho interessantíssimo, para dizer o mínimo. Tipo assim, ainda fala, a maioria das redações, né, praticamente todas as redações que ocorreram, exceto a do Quênio e a do Eurípides, né, que é o grão-mestre adjunto, mas tirando a do Quênio e a do Eurípides, a maioria das redações é exatamente o que vocês falaram, né, na reunião anual dos grão-mestres, parará, papapá. Aí termina-se, abre aspas aqui em um dos sites, né? Na sessão estiveram presentes as grandes lojas unidas da Inglaterra, grande loja regulares de Portugal, grande loja nacional francesa, grande Oriente da Itália, grande Oriente da Itália já não estava barrado aqui das coisas, mas tudo bem. Grande loja das Filipinas, grande loja regular da Grécia, grande loja do Irã e participação do grão-mestre Francisco Murilo Pinto do Grande Oriente do Brasil. Ao final da Assembleia, todos os maçons concordaram com a homenagem que há 20 anos é comemorada. Só para mostrar aí os irmãos, o Eurípides, né, assinou como grão-mestre geral em exercício, então o Marcos José deve estar fazendo alguma coisa. Ele fez uma redação sucinta no site do Grande Oriente do Brasil. Só fala, né, o Dia Internacional do Maçom passou a ser comemorado no Brasil em obediência ao decreto 003 de 10 de fevereiro de 95, do grão-mestre da época, soberano irmão Francisco Murilo Pinto. Antes de passar a bola para vocês aí, eu só queria falar assim, não queria descartar toda essa informação, porque se teoricamente essa reunião aconteceu em 94, em fevereiro de 95, o então soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil institui o ato, eu acredito que ele não seria tão leviano a ponto de inventar toda uma história. Então seria bem bacana o Rogério falar aí o que está no ato de fato, para a gente poder explorar e analisar isso daí. Exatamente. Vale lembrar que essa fala do irmão Barbosa, né, foi feita em 2016. Não foi esse ano, né? Então, assim, ele não era candidato, né? Ele sim. Substituindo o mestre geral
né? Não foi agora. É uma publicação de uns 2 anos atrás, se não me engano. Salvo engano, foi esse tempo. A gente vai botar, vou pedir depois para colocar no site, né? A gente faz um post e coloca esses links no site para que as pessoas possam ter acesso, né? E também possam ir lá ver, para não parecer também que é só falácia nossa, né? Se a gente está falando que não viu o documento, a gente vai mostrar o que a gente viu, né, para que todo mundo possa ter acesso àqueles documentos que são possíveis ter acesso publicamente. Mas vamos lá. O decreto é o 003, de 10 de fevereiro de 1995, que oficializa o Dia Internacional do Maçom. Francisco Murilo Pinto, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas atribuições legais, considerando que as grandes lojas da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México aprovaram em sua reunião de 1994, por propostas da Grande Loja Regular de Portugal, a fixação do dia 22 de fevereiro, dia de nascimento de George Washington, como Dia Internacional do Maçom. Considerando a figura histórica de George Washington, eu não vou falar todos considerando, tá, gente? Considerando os laços de amizade, que o grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil estava presente à Conferência Nacional de Grandes Lojas Norte-Americanas, por ocasião da proposta do grão-mestre de Portugal, supramencionado, ao qual foi aprovado então por unanimidade, considerando que estavam presentes também o poderoso irmão, grande secretário-geral da Grande Loja Unida da Inglaterra, o irmão grão-mestre da Grande Loja Regular da Itália, o grão-mestre da Grande Loja Nacional Francesa, além de outros altos representantes da maçonaria europeia, decreta: fica oficializado em todo o território nacional o dia 22 de fevereiro como Dia Internacional do Maçom. As lojas da obediência comemorarão essa data anualmente, podendo realizar a sessão separadamente ou em conjunto com outra oficina. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Dado e traçado do Gabinete de Grão-Mestrado Geral, Poder Central, em Brasília, Distrito Federal, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 1995, o Grão-Mestre-Geral Francisco Murilo Pinto. E aí o grande secretário de Administração, Carlos Antônio Vieira, grande secretário-geral da Guarda e Selos, Guilherme Fagundes de Oliveira. E aí é esse o teor do decreto. Bom, uma coisa que eu quero deixar claro é que assim, eu acho curioso os elementos da história, mas em nenhum momento eu creio que ela não aconteceu. Eu só acho que é bastante curioso as várias nacionalidades e tudo mais. A questão que, por experiência de pesquisa, me levantou um pouco de ceticismo em relação ao acordo geral, que isso deveria ser o Dia Internacional, em relação e aí é uma experiência de pesquisa porque, como vocês sabem, eu escrevi há pouco tempo sobre as relações da Grande Loja da Inglaterra, da Grande Loja Unida da Inglaterra com o Brasil, o ceticismo da Grande Loja Unida da Inglaterra em relação a reuniões internacionais e aos agrupamentos internacionais de potências. Né? Vocês sabem, tanto quanto eu, que é uma potência bastante ciosa da sua jurisdição, e eu não sei que eu não consigo ver que poder teria um representante da Grande Loja Unida da Inglaterra em acordar uma data internacional. Então, assim, é um ceticismo, mas não é um ceticismo cínico, é só um ceticismo mesmo. Sim, eu também acredito que tenha ocorrido a reunião, acredito que tenha sido feita a proposta, né, mas realmente é um pouco esquisito. Até porque a gente não vê. Ontem eu olhei site da Grande Loja de Nova York, de várias outras grandes lojas dos Estados Unidos, não achei nada. Olhei na Grande Loja da Inglaterra, nada falando do assunto, né? E isso é esquisito, né? Porque assim, isso é um dia mundial, então vamos comemorar. Na de Nova York, eu achei falando do aniversário, né? E também sobre o Dia dos Presidentes, que eles estariam comemorando lá, aproveitaram para comemorar o Dia dos Presidentes, que deve ser uma data nacional realmente que eles tenham nos Estados Unidos. Eu não pesquisei isso a fundo. Mas foi o máximo que eu consegui encontrar. Nada relativo à maçonaria.
E nem a própria grande loja regular de Portugal, que é quem teria proposto, né? Então, assim, eu também fui no site deles, fucei, perguntei para um irmão somente, que é da grande loja regular de Portugal, mas ele também nada sabia sobre isso. Então, numa rápida pesquisa aqui, né, colocando como palavras-chave, né, Masonic Holiday, então, você tem uma série de datas comemorativas no decorrer do ano inteiro, né? E em fevereiro, dia 22, você tem a comemoração do aniversário de George Washington, apenas, do nascimento, na verdade, George Washington Born, né, primeiro presidente dos Estados Unidos. E é um calendário bem extenso que eles comemoram muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas em nenhum momento cerimônia internacional. O que eu gostaria de chamar a atenção aí para o texto do ato é que ele fala representante, mas o que pra gente aqui é representante, às vezes foi um visitante, porque tanto é que era um grande secretário, se eu não me engano era um grande secretário, né, Rogério? Da grande loja unida da Inglaterra. Às vezes o cara estava lá por mera, nem formalidade, mas apenas para fazer parte. Eu tô de bobeira aqui, não custa nada eu ir lá na reunião das grandes lojas. Então você acaba colocando como representante. Isso acontece muito aqui no Brasil com isso. O cara vai numa loja, o cara é membro da alta administração de alguma obediência. Em dado momento o cara não falou nada e alguém levanta e fala: fulano de tal tá ali representando o Grande Oriente ou a grande loja de não sei das quantas. Então, assim, pode ser um entendimento equivocado que teria alguém de fato representando a grande loja unida da Inglaterra nessa reunião. Não que seja uma potência com maior poder, né, Clóvis, assim, deixando bem claro, né, que a grande loja unida da Inglaterra é uma potência importante e tudo mais, mas é uma potência em meio a várias outras. Eu só mencionei porque, obviamente, é arte e pouco melhor, né? Mas não que ela tenha alguma precedência ou que ela tivesse que sabatinar isso para ser real ou para ter alguma validade, né? Porque é a questão que levanta o meu ceticismo. E aí uma questão, principalmente que me chamou a atenção é se o Dia Internacional do Maçom seria escolhido com base em alguém que se rebelou contra o Império Inglês, né? Então aí fica uma ressalva. Seria minimamente esquisito, responder. Né? Mas como foi o rapaz lá da grande loja regular de Portugal, a proposta não foi do inglês, então assim. Agora, exatamente, isso que eu ia falar também. Ele estava lá como observador, né? Isso acontece, a gente sabe que nas reuniões internacionais aí, muitos irmãos de obediências brasileiras vão como observadores. Agora você imagina, você está na sua casa, né, comemorando o aniversário da sua sogra, da sua mãe, de alguém, levanta um dos convidados que chegou lá, convite de outra pessoa que não foi você, e fala assim: pô, gente, a data é bem legal, por que a gente não estipula que hoje é o dia da sogra? Entendeu? Aí todo mundo vai falar: não, tudo bem, está estipulado, valeu. Então, o que é tipo, sério para uns, não necessariamente foi levado tão a sério pelo dono da casa. Não então, pegou. Assim, exatamente. Feriado não pegou. É importante dizer que, assim, a comparação é interessante, mas é diferente, né? Assim, isso acontece às vezes quando a gente visita uma outra loja, né? E a gente está representando a nossa loja quando a gente visita, naqueles discursos gigantescos que muita gente gosta de fazer no final. Às vezes até as pessoas fazerem algumas propostas, né? Que podem ou não ser acatadas pela loja. Nada como uma criação de um dia, né? Mas, assim, pedir que visite minha loja ou fazer alguma proposta para aquela loja, que pode aceitar ou não, né? Mas aí ele está fazendo aquilo enquanto representante da loja, né, para a loja que está sendo visitada. Seria algo mais institucional. Mas não acredito que seja obrigatório. Pode ter falado aquilo no meio da festa, né? Assim, estamos aqui, é o momento de todo mundo falar. Ele fez essa proposta, achamos legal. Mas aí, quando cada um foi para sua grande loja, acabou não fazendo nenhum decreto e acabou não pegando. O Gobi resolveu fazer e aí, para alguns, pegou.
porque nesse mais de 5 anos de maçonaria, sendo bem sincero, esse foi o primeiro ano que eu ouvi falar, né, do Dia Internacional do Maçom. Então não teve comemoração ano passado, não ouvi nenhuma loja do Grande Oriente do Brasil fazer comemoração nessa data, mandar convite. Pode ser que alguma tenha feito, lógico, são muitas lojas, a gente não tem acesso a todas. Mas acho que eu tive acesso ano passado, pelo menos, que eu me lembre, não teve nada de comemoração. Então, eu já tenho conhecimento desse dia já faz tempo, né? Mesmo porque já roda as mídias sociais há alguns anos. Acho que esse ano teve um boom maior. Mas esse dia, teoricamente, esse decreto aí, ele já se faz valer já há bastante tempo, né? Inclusive eu, né, assim, quando eu entrei ávido, né, por participar de algo maior, de uma fraternidade, eu já cheguei a compartilhar esse tipo de post também, né? O irmão Photoshop ficou feliz por isso. Então, assim, eu acho que nós comemoramos, né, esse dia, mesmo tendo um dia nacional. Aí eu quero levantar uma questão bacana para vocês. Eu acredito que dia da maçonaria, cada obediência tem o seu dia especial, né? Ou data de fundação, dão preferência para um dia. Se você colocar lá, né, Masonic Day ou qualquer coisa assim também no Google, você vai achar de primeira, né, as datas de São João, né, do São João Batista, para ser mais exato. Então, assim, eu acredito que cada obediência, cada país, por influência do regionalismo e uma série de coisas, tirando a data de São João Batista, que essa sim eu acredito ser universal, com o adendo da Escócia, aí, que no caso que leva mais em consideração a de São João Evangelista, eu acho que internacionalmente, falando de maçonaria, a data de São João é a mais importante que existe. Agora, a nível regional, eu acho que cada uma tem a sua, né? No Brasil, 20 de agosto, nos Estados Unidos eu não vou saber, não sei nem se o do George Washington é importante, tão importante assim para a maçonaria. Então eu queria deixar isso daí para vocês. Será que comemorar um dia internacional, você tendo um dia nacional, é síndrome de vira-lata ou não? É uma coisa normal? Para mim, eu acho que não é síndrome de vira-lata, não. Assim, acho que por sermos uma organização mundial e ter essa questão de sermos irmãos, todos irmãos, querer que tenha um dia que todos parem, que possam se congraçar, tá comemorando a existência da fraternidade, pode até ser interessante, não vejo com maus olhos. Só acho que tem que ter uma lógica, uma coerência, né? Então, o dia de São João tem lógica, tem coerência, faria mais sentido a gente se congraçar nesse período, né, do que, por exemplo, do dia 20, que faz sentido para a gente, mas não faz nenhum sentido para o maçom que esteja em Papua Guiné. Não vai fazer sentido algum. Então seria interessante que a gente pensasse, se congraçasse, sem necessidade de ter nada no calendário. Mas lembrou daquela data? Você tem um irmão lá na Inglaterra, lembra ele: opa, irmão, tem pouco que a gente não se fala, né? Mas é uma data importante para nossa fraternidade, né? Vamos aí conversar, nos confraternizar. E acho que isso seria interessante só pelo caráter mundial que a fraternidade tem. Mas nada assim que fosse oficial, que tivesse saído de um gabinete. Acho que isso deveria ser mais orgânico, né? Ser mais de cada um dos irmãos, pensar que nós somos globais e precisamos conhecer para além do nosso umbigo. Eu creio que uma coisa que vocês já colocaram que é importante a gente ressaltar é que a maçonaria não possui uma organização internacional centralizada, né? Não há um quartel-general da maçonaria mundial e tal, como o Clóvis colocou anteriormente. Então a maçonaria ela tem geralmente mais de uma potência, né? Mais de uma grande loja ou grande oriente por país. São raros os países que têm só uma grande loja ou só um grande oriente. Então ela já é diversa dentro dos próprios países. Então juntar tudo isso e fazer um dia internacional realmente teria que ser uma data muito basilar, né, para toda a maçonaria, que todos os maçons se reconhecessem nela, né? Então o que torna muito complicado colocar um dia como o Dia Internacional do Maçom. Teria que ser uma coisa muito
significativa para todos, né? Para todas as formas de maçonaria também, na minha opinião. Então, eu vejo com uma reserva, não sou muito fã de efeméride, né? Um pouco irônico para um historiador, mas eu não gosto muito de efemérides. Eu creio que elas têm um papel importante para a conscientização, se forem questões importantes, questões sociais ou de saúde, ou para observância, no caso de um país ou de algum organismo internacional, né, de recordar alguma efeméride nacional que tenha relevância naquele contexto. Mas fora isso, eu vejo com muita reserva, para dizer o mínimo, assim, dias nacionais, principalmente de órgãos como a maçonaria, que congregam pessoas que estão ali por livre e espontânea vontade, é uma associação de pessoas que estão ali por vontade própria. Então, eu não entendo muito a comemoração dessas coisas, né? Então, assim, eu acho que o fato de existir uma data, né, eu estou tentando entender, tá, gente? Nada do que eu estou falando aqui são certezas absolutas, já para deixar claro aí. Então, assim, eu acho que existe uma data até não por osmose, mas por influência de como surgiu a organização Grande Lógia, né? Esse estilo, essa nova modalidade que surgiu em 1717, né, de ter uma grande loja organizada administrativamente. Então você tinha encontros anuais dessa grande loja para estabelecer alguns trâmites, né, até mesmo administrativos, e nisso você tinha um grande banquete, uma grande refeição, né? Então eu acho que comemorar uma data, acho que nada mais é do que um reflexo das antigas reuniões anuais da qual se comia, se bebia e se exaltava a fraternidade, além de tratar de assuntos administrativos. Eu acho que isso é um reflexo disso. Porém, aí fala assim, pô, Clóvis, mas não existe administrativamente. Você tinha na Escócia algumas lojas que eram bem grandes, que inclusive tinham o nome de grande loja, sim, mas não tinha essa organização administrativa. Mas existiam também encontros anuais do qual maçons se reuniam, bebiam, comiam e tratavam de assuntos pertinentes à ordem. Então, assim, isso daí eu acho muito importante. Porém, com o passar das épocas, passou a se tornar só uma data de que a gente compartilha imagens nas redes sociais, dizendo assim, meus irmãos, feliz dia dos maçons, como é feliz estar com vocês hoje. Só que você não se deu nem ao trabalho de procurar o seu irmão que mora mais próximo para almoçar com ele. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que representa um resquício desses encontros, ao mesmo tempo você está longe disso, né? Está bem longe disso. Clóvis, você está falando aí, eu estou aqui pensando já em próximas pautas. A primeira seria 1717 ou 1721? Eita. E a segunda seria o que é uso, o que é costume e o que é tradição. Eu quero sangue. Briguem, desgraçados. Então, meus irmãos, aqui só para a gente falar por último, mas não menos importante, né? O texto essa semana que eu achei mais icônico, né, referente a isso, é o que vai contra todas as outras postagens praticamente nas redes sociais, que tem o título de Hoje Não é o Dia Internacional do Maçom, e foi postado, né, foi escrito pelo Ken Ismail, nosso irmão. Então, o que ele faz? O que ele fala basicamente no texto dele, né? Ele faz a introdução sobre o que teria sido aquele encontro, né? Ele fala, né, nos últimos dias, em especial hoje, no caso o texto é de ontem, existem textos comemorando o suposto Dia Internacional do Maçom, que é circulando pelas redes sociais, o texto falando que as grandes lojas americanas e outros países. É importante mencionar que ele não diz que essa reunião não existiu, ele não diz que aquilo não foi assunto da pauta, ele só fala o seguinte: meu irmão, hoje não é Dia Internacional do Maçom, não há nenhuma instituição maçônica internacional comemorando hoje o Dia Internacional do Maçom. Você não viu qualquer grande loja dos Estados Unidos postando algo em comemoração à data. Não viu nem mesmo um respeitável irmão gringo mencionando isso em qualquer rede social. Aí ele fala que pode ter, inclusive, irmãos comemorando o aniversário de George Washington, mas não o suposto Dia Internacional do Maçom. Daí ele fala sobre, né, George Washington um pouquinho, bem pouco, mesmo e termina o assunto. Então, o que os manos pensam aí sobre essa afirmativa
bem enérgica do Kenyon aí, mano. Eu creio que tá bem o Kenyon tem um estilo bastante taxativo, até porque a maçonaria brasileira sempre coloca as coisas às vezes muito preto no branco, né? Então o Kenyon tem já não é de hoje, uma cruzada aí bem interessante de esclarecimento, de chamar os irmãos para o estudo, né? Então isso é muito, muito bacana. Então ele tomou a dianteira aí, já deu uma esclarecida, já deu um toque, vamos colocar assim, né? Que isso não é celebrado por nenhuma das confederações ou coisa parecida. Porém, né, o GOB instituiu em decreto, que é o Dia Internacional. Então, tem que ser respeitado. Se o GOB resolve assim, o Grande Oriente do Brasil resolve assim comemorar, né, porque está lá, há um decreto. E eu creio que é uma outra questão, uma coisa bastante interessante é se os irmãos, se essa coisa que está crescendo na internet, de cada ano aparece mais e mais e mais e mais. Hoje alguns irmãos me mandaram vários prints de tela, né, de celular, mostrando diálogos no WhatsApp de irmãos comemorando e postando imagens que não tinham nada a ver com o Dia Internacional do Maçom, mas dizendo que era uma comemoração nos Estados Unidos e tal. Seria bastante interessante se se essa data, né, se essa efeméride, depois de vários anos, se ela começasse a pegar agora, de baixo para cima, né? Isso seria bastante interessante de ver. Seria muito interessante, né? Tipo, olhando assim, né? Vamos supor, eu tenho alguns contatos, né? Do Grande Oriente Lusitano, da Grande Loja Regular de Portugal, eu não conheço ninguém, não. Mas vamos supor que essa mensagem vai daqui para lá e você já atravessa o Atlântico, está na Europa. Irmãos que falam a mesma língua que você. Para alguém traduzir para o hispânico, né, e depois para outras línguas, não seria muito difícil e é bem possível de acontecer esse caminho ao contrário. Aí sim, você teria o Grande Oriente do Brasil fazendo história no mundo e o irmão Photoshop estaria... bombando. Tanto é que eu vi essa manifestação de irmãos brasileiros e portugueses, quase em igual medida. Então é bastante interessante ver que, assim como o Rogério falou, eu comecei a perceber isso só esse ano, né? Então, ou seja, uma coisa que está crescendo, a ponto de a gente, inclusive, de nós estarmos falando sobre isso. Para mim, enquanto maçom gobiano, né, dentro das leis e normas da potência, ontem foi o Dia Internacional do Maçom para o GOB. Mas entendo que não mundialmente, né? Assim, porque a gente não viu essas demonstrações todas mundo afora. E o mais importante, que eu acho que sempre vale frisar, é que a gente correu atrás, procurou nos sites, procurou documento, né? Porque não vale só falar da boca para fora. A gente tem que procurar as questões. Inclusive, a matéria do Kenyon também vai estar com o link no post para que todo mundo possa ter acesso, né? Porque eu acho que a gente tem que falar, mas tem que mostrar as fontes que a gente pesquisou, né? Porque senão fica só falácia e falácia não leva a lugar nenhum. Exatamente. Exato. E, inclusive, a gente também pode colocar aí uma matéria que foi publicada no portal do Del Débrio, né? O Teoria da Conspiração, que ele também coloca um texto lá chamado Dia Internacional do Maçom, que é bem explicadinho, tem várias datas, e de um irmão chamado Gerald Cooper Jr., né? Esse texto está em vários sites. A gente elege um que está bem formatado aí, provavelmente esse está bem legal, a gente coloca aí. Então, meus irmãos, só para falar qual é o meu pensamento sobre isso, sobre o dia em si, a data em si, acho que o mais importante foi o que o Rogério falou aí nesse sentido, que a gente procurou saber se de fato alguém comemorava isso, né? Enquanto a gente estava bolando a pauta, o Kenyon soltou a matéria. E eu achei bem interessante mais de uma pessoa procurar sobre o assunto. Então não foi só a gente, não foi só o Kenyon, como pode ter outros irmãos procurando também, e vão achar o nosso cast, então vão ouvir e vão tirar suas próprias conclusões. Porque o que nós fizemos aqui foi provocar a pesquisa e um pensamento crítico. Se a gente vai aceitar uma imagem do irmão Photoshop como verdade, ou se a gente vai procurar mais um pouquinho para poder desvendar algum mistério em torno de algum assunto, né?
porque o irmão Photoshop não ataca só nessa data. Eu acho que no decorrer dos anos nós vamos falar mais dele aí, essa figura icônica. Então, se tiver alguém que é desenhista aí ouvindo, por favor, faça o irmão Photoshop pra gente, para virar um personagem do nosso cast que está começando aí. Então, meus irmãos, eu acho que o bacana foi isso, foi a pesquisa. No mais, como dia, se comemora ou não, para mim, assim, não fede nem cheira. Eu acho que o Dia Internacional do Maçom tem que ser todo dia. E nós, como o irmão Felipe Wort iniciou aí, né, essa mudança, ela é pessoal. A maçonaria é pessoal para cada um. E o Clóvis, ele gosta de exercer a maçonaria todo dia. Então, todo dia, para mim, é Dia Internacional do Maçom. Então, esse daí é a minha mensagem final para a rapaziada. Vai lá, irmão Felipe, use sua mensagem final aí. Eu espero que nós tenhamos outros casts para comentar vários outros assuntos. E, como o Clóvis colocou, o importante desse podcast é que ele sirva, como todos os outros, né, para provocar uma reflexão, para chamar também para o estudo, para a pesquisa, para que a gente não aceite, principalmente nessa era que a gente se informa muito pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente comece a questionar mais, principalmente as produções do nosso irmão, muito ativo em todas as potências, o irmão Photoshop, né, que essas imagens, né, que vem com dizeres bombásticos ou com alguma efeméride ali dizendo, hoje é dia de, sei lá, da potência X ou Y, ou no qual morreu o maçom Z, né, para que a gente comece a questionar essas informações para que a gente possa cumprir o nosso papel como maçons, né, que é uma procura da verdade que, na minha opinião, não existe como horizonte, né, ou seja, a gente vai caminhando sempre em direção àquilo, mas nunca chega. Perfeito. Acho que realmente é bastante importante a gente trazer essa discussão, fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouquinho sobre as questões, não aceitar tudo que aparece na rede social, né? Porque se a gente tá aí para fazer perguntas sobre a vida, perguntas sobre a humanidade, não dá para a gente aceitar tudo que vem para a gente assim de graça. Vale a pesquisa, vale a investigação, não temos dogmas, então a gente precisa exercitar mais esse lado investigativo da maçonaria. Entendendo que tem vários lados, né? Tem gente que gosta mais de história, tem gente que gosta mais de ritualística, tem gente que gosta mais do ágape, né? Do lanchinho depois da sessão. Mas tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo tem ali o seu lugar e sua importância, né? Então foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês, foi um prazer iniciar, né? Isso que eu espero que seja um longo caminho de podcasts, de discussões com outros irmãos do Ritos e Rituais, com outros irmãos convidados, né, para que a gente possa disseminar esse conhecimento, que a gente possa trazer mais dúvidas, né, que verdade existe aos montes por aí, e aí cada um que busque sua verdade, mas que busque de verdade, né, que busque com vontade, com fonte, né, com referência, para que a gente não fique só no achismo. Vale lembrar, meus irmãos e ouvintes, que as opiniões aqui colocadas são opiniões desses três irmãos. Não refletem as opiniões de todos os irmãos que se encontram no grupo Ritos e Rituais ou que postam no site, nem de nenhuma obediência e potência da maçonaria. Essa é a opinião de três indivíduos aqui que estão estudando, que estão correndo atrás e que ficam instigados por algumas questões. Tenham suas próprias opiniões também, escrevam nos comentários, escrevam pra gente também saber a opinião de vocês, e até o próximo podcast do Ritos e Rituais.